E aí, com 16 anos de idade, eu me tornei protestante. Com 16 anos. Por conta própria? Não, fui convidado. Uma prima, muito querida, inclusive, me convidou para ir assistir umas apresentações de coral de fim de ano. E eu, com 16 anos, fui, gostei, achei bonito. Era um coral no estilo negro gospel norte-americano, muito bonito. Eu falei, poxa, que coisa bacana. E Isso foi em que cidade? Juiz de Fora, Juiz de Minas Fora. Gerais. É a cidade onde eu nasci, cresci, formei, moro, casei, tudo Juiz de Fora. E aí, com 16 anos, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana por causa desse convite, fiz amizades e a mensagem de Cristo fez muito sentido para mim. Eu lembro que eu era novo, né, 16 anos, é um adolescente, mas o pastor daquela igreja era e ainda é, né, um pastor muito sério, no sentido de que explanava as escrituras dentro da compreensão teológica dele, né, lógico, mas explanava as escrituras. E eu lembro que com 16 anos de idade eu estava num culto na igreja presbiteriana e o pastor fez aquele famoso apelo, né? Quem quer se entregar para Jesus? Ele tinha pregado sobre a porta estreita e a porta larga. Ele perguntou, quem quer entrar pela porta estreita? E naquele dia eu tive o meu primeiro encontro assim com Cristo, uma experiência muito forte, muito genuína, lógico, né? Décadas depois eu fui descobrir muito incompleta, mas muito genuína. E aí eu, com 16 anos, entrei de cabeça na fé protestante de linha presbiteriana. Aí eu me tornei líder de grupo de adolescentes, líder de grupo de jovens, professor de escola bíblica dominical, até que surgiu o desejo de ir para o seminário para ser pastor. Mas há um seminário presbiteriano? Existe. Existem no Brasil cerca de 7 ou 8, talvez um pouco mais, seminários presbiterianos. Tem aqui no Rio, fica lá no Meier. Inclusive eu fui professor lá, fui professor do Seminário Presbiteriano do Rio. Tem São Paulo, Campinas, Brasília, Goiânia, Ji-Paraná, Recife, Teresina. Nossa, e quanto tempo de estudo? 4 anos. São 4 anos de teologia. 4 anos. Eu fiz seminário em Campinas, que é o primeiro seminário protestante, não o primeiro seminário, né, porque existiam seminários católicos antes, mas o primeiro seminário protestante da América do Sul, que é o Seminário Presbiteriano de Campinas. Foi fundado em 1888, um ano antes, inclusive, da proclamação da República. Raiz, né? Sim, sim. Aí eu me mudei para Campinas e fiz o que a sua família achou desse seu caminho? Ou para eles, ok, tá tudo bem, tá rezando, que bom, graças a Deus, ou não? Como é que foi para eles? Então, no início, a minha mãe era católica, assim, ela estava meio esfriada na época. E quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, ela ficou muito aborrecida na época. Falou, não, você é católico, você foi batizado na fé católica. Eu não tinha feito nem primeira comunhão. Eu disse, mãe, a senhora nunca me levou para a igreja. Agora que eu estou indo na igreja presbiteriana, me deixa. Mas ela ficou aborrecida, ficou zangada. O meu pai que acalmou a situação. Mas falou, não, deixa o menino, ele está indo no caminho dele, está buscando. E qual foi a primeira faísca que chamou minha atenção? Em 2015, eu estava em Campinas, eu ia participar de uma conferência para pastores lá. Eu era tradutor dessa conferência, porque veio um pastor dos Estados Unidos para dar uma palestra e eles me contrataram para ser o tradutor da palestra. Eu subia no palco com o pastor, fazia aquela tradução consecutiva. Mas antes de eu subir no palco, eu sempre conversava com o palestrante antes para saber o que ele ia falar, se tinha alguma palavra que ele ia usar que eu não conhecia. Eu sentei com esse pastor para conversar. Só que esse pastor era batista. E eu era presbiteriano. E quando um pastor batista e um pastor presbiteriano sentam para conversar, eles falam sobre o quê? Batismo de crianças. Porque os presbiterianos batizam crianças e os batistas não batizam crianças. Os presbiterianos dizem que não batizar crianças é uma grande negligência. Uma grande negligência. Os batistas vão dizer que batizar crianças é uma grande desobediência e sem valor, porque como a criancinha não tem condições de crer, aquele batismo não valeu.
Então, assim, os batistas e presbiterianos, por mais que hoje, pelo menos hoje, eles estão caminhando mais juntos, essa questão ainda é algo muito sério que os separa. Presbiteriano batiza crianças, batista não batiza crianças. E a gente começou a debater batismo infantil. Começou um papo ali, e aí vai Começou batizado, um vai papo, criança, é exato. adulto? Não, eu não sei como que essa conversa começou, e a gente começou a discutir. E eu lançava um argumento teológico de um lado, ele lançava de outro, eu lançava de um lado, ele lançava de outro. Eu citava a Bíblia de um lado, porque até então eu cria que toda a verdade tinha que estar na Bíblia, toda a verdade de fé, né? E ele lançava a Bíblia de outro lado, até que eu lancei um argumento que eu achei que ia ganhar discussão. Eu falei, meu amigo, já existem registros de batismo infantil em escritos do século II. Quando a gente vai ler Inácio, eu não falava Santo Inácio na época, né? Inácio, Irineu, Justino e outros santos do século II, nós já vemos o batismo infantil lá. O batismo não foi uma invenção da Igreja Católica da Idade Média. E a resposta que ele me deu jogou meu queixo no chão. Ele falou assim, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também devoção a Maria, imagens e oração pelos mortos. Como é que é? Assim, eu nunca tinha ouvido isso na vida, Bertal. Ele foi evangelizado pelo pastor Batista. Para o catolicismo. Aí você ficou assim... Não, eu falei, como é que é? Aí ele repetiu a frase, ele falou, se você for usar... Gente, eu lembro desse dia, assim... Eu lembro do que a ficha caiu. Eu lembro da roupa que ele estava usando, eu lembro de onde a gente estava, foi uma coisa muito viva. Eu lembro dele falando a palavra ancestrality. Se você for usar o argumento da ancestralidade da prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, e você não aceita essas práticas, ou aceita, meu amigo presbiteriano? E riu. E eu, gaguejando, respondi assim, não aceito. Mas ele, sem saber, me colocou numa jornada de estudos dos padres da igreja, do século I, século II, século III. E... Você falou, agora eu quero ver o que está escrito lá atrás. Exatamente. Você deu uma rezinha ali para ver lá na raiz o que aconteceu, né? Exatamente. Porque, enquanto presbiteriano, eu estudava patrística, mas eu estudava textos selecionados. Eu estudava textos, por exemplo, de Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Atanásio, São Jerônimo. Que não eram chamados de santos. Que não era chamado de santo, a gente chamava de Ambrósio, Atanásio, Agostinho. E eu estudava, mas eram textos selecionados, eram textos que cooperavam, cooperava para o todo da fé cristã, que eu também subscrevia, como as duas naturezas de Cristo, a união hipostática, a Santíssima Trindade. Inclusive, esse pastor me colocou numa jornada, eu fui estudar, por exemplo, Santo Atanásio. E eu descobri que Santo Atanásio foi preso e exilado mais de uma vez por defender o dogma da Santíssima Trindade. Boa parte dos bispos da época eram arianos, e não criam na divindade de Cristo, não criam na divindade do Espírito Santo. E Santo Atanásio foi aquele que defendeu com tanto vigor a Santíssima Trindade, como eu disse, chegou a ser preso, exilado, que hoje nós veneramos Santo Atanásio e podemos até dizer, se não fosse por Atanásio, talvez hoje a gente estaria crendo num Deus diferente. É lógico. Deus nunca deixaria que isso acontecesse. Mas Santo Atanásio foi a instrumentalidade humana. E aí você ficou... E quanto tempo levou esse período aí? Foi um ano. Foi um ano em que eu era pastor, pregava todo domingo, mas meu coração era católico. Nossa. Eita. Foi o ano... Deve ter sido muito difícil. Talvez o ano mais difícil da minha vida. Eu imagino. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha que ser leal com a igreja presbiteriana, que me pagava um salário, mas eu tinha que ser leal também à verdade. E a minha mais leal ainda. Mais leal ainda, né? E a
a minha esposa fazendo residência, faltava 1 ano para ela terminar a residência, faltavam 2 anos, né? Quando vocês eu saí, casados com um filhinho pequeno, ele aí. depois que eu saí, ela ainda ficou 1 ano fazendo residência, morando no Rio, na casa da irmã, e eu morando na casa do meu pai, porque eu já não tinha mais casa, porque a igreja presbiteriana que pagava a minha casa. Mas, né? mas peraí, aí vocês tiveram essa conversa e ficou 1 ano, você ainda como pastor, e como é que foi a sua saída de lá? Tá, esse 1 ano que eu fiquei, eu costumo dizer que os sermões que eu preguei durante esse 1 ano seriam facilmente pregados em qualquer igreja cristã. Na igreja católica, na igreja batista, na igreja presbiteriana, porque eu não preguei nenhuma doutrina divergente. Eu só pregava aquilo que era do território comum de todos os católicos. Era a né? forma de você não de todos os cristãos. se sentir melhor, né? Exato, exato. Qual foi a última pregação? Olha, eu acredito na Virgem Maria, eu acredito na Eucaristia, eu acredito nos sacramentos. Obrigado por terem me recebido aqui. Estou indo para a Igreja Católica. Ele tinha que respeitar vamos todos também, juntos. né? Não, a minha última pregação foi uma pregação de Natal, onde eu falei de Nossa Senhora, mas eu não usei o termo Nossa Senhora, Claro. não falei que ela era imaculada nem nada, mas eu falei que uma moça de 14 anos, mais ou menos, dizer para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ela tem muito a nos ensinar.